Sua Princesa apresenta Aprisco em Campo, plantando desenvolvimento, colhendo dignidade. Aprisco em Campo. Aprisco em Campo. Aprisco em Campo. Aprisco em Campo. Bom dia meus amigos e minhas amigas que estão ouvindo a nossa Rádio Princesa, em especial você, meu amigo e minha amiga do campo. É mais um dia 2 de outubro, mais um Aprisco em Campo. E hoje estamos aqui, conseguimos trazer a doutora Kênia da Emater e da Prefeitura, mas que é uma forte parceira da Aprisco, e para falar um pouco sobre raiva, essa doença tão importante. Então, bom dia, doutora Kênia. Dê um bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. É um prazer, Carlos, estar aqui, contribuindo com, trazendo essa informação importante da prevenção, falar um pouquinho sobre a raiva, né? E agora vamos ao break comercial e voltamos em instantes. Você está ouvindo o programa Aprisco em Campo. A loja do Homem do Campo é a Aprisco Consultoria e Produtos Agropecuário, a única loja do interior do Rio Grande do Norte distribuidora de rações Socil, empresa referência em nutrição animal, rações para cavalos, bovinos, aves, suínos, camarão, peixe e também para o seu pet, além de acessórios e uma ampla farmácia veterinária. Na área da agricultura, somos revendedores das forrageiras Laboremos, vendas de sementes e material de jardinagem. Na área de serviços, realizamos inseminação artificial em bovinos e gestão de propriedades na produção de leite ou carne. Condições especiais para a revenda das nossas rações. Confira nossos valores para atacado. Aprisco Consultoria e Produtos Agropecuário. Rua Aureliano Lopo, 1072, Centro a Sul. 84999785747. Você está ouvindo o programa Aprisco em Campo. E estamos de volta, como nós falamos, hoje falar um pouco sobre raiva, né? Uma doença tão importante na nossa região e no Brasil todo, de um modo geral. Então, doutora Kênia, primeiro, antes de tudo, perguntar, né, o que é raiva, para essa informação para o nosso produtor e quem está nos ouvindo e nos vendo. A raiva é uma zoonose, né? Então é uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Ela é causada, né, pela ação de um vírus que está presente na saliva dos animais infectados. Então, é uma doença praticamente que a gente considera 100% fatal, porque ela não tem tratamento e nem tem cura, né, a partir do momento que os sintomas eles começam a aparecer. Então, é uma doença muito séria, que a gente precisa estar sempre prevenindo e tomando as medidas cabíveis para que os animais e as pessoas não venham a adoecer. E aí, então, a doença, né, pode ter vários ciclos, né, como a gente conhece. A raiva é uma doença que apresenta alguns ciclos na sua transmissão. E aí, queria que a gente falasse um pouco sobre quais são esses ciclos, como acontece, o que são esses ciclos. Na verdade, a raiva, como eu falei, transmitida por esse vírus, ela pode acometer qualquer mamífero, né? Então, para ficar mais fácil da gente entender como é que essa doença ela pode acontecer nos animais e nos seres humanos, a gente separa didaticamente por ciclos, né? Existe o ciclo que a gente chama o ciclo urbano, que é aquele que envolve a transmissão da doença entre cães e gatos, né? Que são aqueles animais que estão mais próximos dos seres humanos. Tem o ciclo silvestre, que aí é quando a doença ela é transmitida entre os animais silvestres, principalmente raposa, sagui, que é aquele micozinho, né, que o pessoal também chama de sagui. E tem um terceiro ciclo, que é o ciclo... Dos bovinos ou do rural? Isso, o ciclo rural, ainda bem que o Carlos está aqui para me lembrar. O ciclo rural, que está envolvido os animais de produção, né, que aí entra boi, cabra, ovelha, os equinos. E também o ciclo... Do pet? Urbano, esse é urbano. Urbano. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Anote, não, pode continuar. Aí você edita. Aí seguinte agora, continua. É porque eu não sei qual foi, eu não estava pensando que ela falou. Faltou o aéreo. O aéreo. E o ciclo aéreo, que esse ciclo ele é transmitido pelos morcegos, né? Então são 4 ciclos, o urbano, o aéreo, o silvestre e o rural. Então esses animais, eles podem transmitir entre si, entre todos os ciclos, e o homem, ele está envolvido em qualquer um desses ciclos. Quer dizer, o homem tendo contato com qualquer um desses animais infectados,
né, o contato, seja ele através de uma mordida, através de um arranhão, ou até mesmo lambedura de feridas ou de mucosa, esse animal estando infectado, o vírus vai estar na saliva e aí as pessoas podem adoecer quando esse vírus é inoculado através da mordida, do arranhão ou da lambedura. E para você, meu amigo produtor, para nossa atividade do campo, né, o ciclo aéreo é bem importante para nós. Porque o que acontece? Do famoso morcego, né, o morcego hematófago. Lembrando que nós temos uma variedade de morcegos e apenas uma pequena porcentagem deles é que são hematófagos. Ou seja, hematófago aqueles que gostam do sangue. Então eles vão lá durante a noite, sugam o sangue do animal, gostam muito, preferem muito equinos e bovinos, né? Principalmente aqueles da pelagem preta. E é impressionante, quem convive no campo sabe que fica aquelas marcas no pescoço do animal. Aí lembrar que não adianta também, até mesmo é proibido sair matando tudo que é morcego, né? Porque, como eu lhe falei, é uma pequena porcentagem que existe e nós vamos falar lá na frente da vacina que a gente consegue combater e com algumas práticas a gente consegue também diminuir essa quantidade de morcego. Lembrando que o morcego é extremamente importante na arborização, não é arborização, é a... Ele acaba levando pólen, né, de uma árvore para outra. Então ele vai ajudar na polinização das árvores, trazendo algumas frutas, né, porque a gente sabe que precisa ter essa transmissão de pólen. Isso mesmo. E é fundamental a gente conhecer os sintomas das doenças, né, tanto nos homens como nos animais. Aí eu queria que a doutora falasse um pouco sobre, primeiro nos animais e depois nos seres humanos. Vou falar dos sintomas, mas daqui a pouco, porque é importante lembrar que não é só o morcego hematófago que pode estar transmitindo a raiva. No campo, lógico que a gente está aqui falando da prisca em campo, vai ser principalmente nos animais, os herbívoros, os animais de produção, a transmissão ela vai ocorrer mais pelo morcego hematófago, aquele que se alimenta de sangue. Mas esses morcegos que a gente tem aqui na cidade, eles também podem ser infectados, né, porque eles vivem em colônias. E aí, o morcego que se alimenta das frutas, a gente tem morcegos que se alimentam de insetos, estão mais aqui dentro da área urbana e esses morcegos, eles também podem ter a doença e transmitir, principalmente na área urbana para os cães e os gatos, certo? Só essa observação que a gente tem que fazer. Já com relação aos sintomas, né, os sintomas nos animais, eles podem variar um pouco. Geralmente, os animais de produção, os bovinos, caprinos e ovinos, suínos, equinos, eles apresentam mais aquela raiva que a gente chama de raiva paralítica, onde há principalmente uma alteração no comportamento do animal. Por quê? Porque a raiva vai causar uma inflamação dos nervos, uma inflamação do cérebro, né, que a gente chama de encefalite progressiva. Então, nesses animais, eles podem ter incoordenação, eles podem ter pedalagem, né, ele cai no chão e fica pedalando. Dá também a questão que o pessoal sempre fala, que a raiva dá, que é a salivação excessiva. Por quê? Porque o vírus, ele paralisa o músculo da deglutição. Então, os animais não conseguem engolir sua própria saliva. E aí há esse excesso de salivação, né? E também a paralisação dos membros, por isso que raiva paralítica. Já nos cães e nos gatos, é mais comum aquela raiva que a gente chama de raiva furiosa, onde o animal fica agressivo, ele muda o comportamento dele, né? Como eu falei, uma das características da raiva em qualquer espécie é a alteração de comportamento. Então, inicialmente ele pode procurar locais escuros, né? Ficar mais quietinho e depois ele começa a apresentar aquela fúria, fica mais agressivo, mas não é uma agressividade normal. A gente às vezes precisa ter essa consciência, porque às vezes um animal já é agressivo e as pessoas acham que ele está com raiva. Não, ele muda muito o seu comportamento. Então é uma agressividade que ele começa a morder a ele mesmo, né? O latido, ele também fica meio rouco. Por quê? Porque há também uma paralisação das pregas vocais, então há esse latido mais diferente, né? Então ele fica muito agressivo, também pode ter a salivação. Então tem essa diferença, né, Carlos? Para os animais de produção, geralmente é a paralítica, e nos animais, cães e gatos, é essa característica mais da raiva furiosa. Antes da gente ir para os sintomas dos humanos, eu encontro um animal, seja no cão, na cidade, ou seja na zona urbana, um bovino nesse sintoma. O que é que eu devo fazer? Qual é o meu procedimento? Eu posso ir lá e tentar fazer a manipulação desse animal? Como a gente falou, né, a transmissão da raiva se dá pelo contato com a saliva. Geralmente a gente pega um animal desse que está salivando. Alguns produtores no campo acham que ele está engasgado,
ou até mesmo intoxicado, quer prontamente ajudar o animal. Isso é muito arriscado, né? Então, o que a gente não deve fazer nessas situações é tentar botar a mão dentro da boca desse animal, porque a gente vai estar se contaminando, provavelmente, com essa saliva que, às vezes, a gente machuca, né? Com o dente, ali, enfiando a mão, machuca a mão. Isso é um risco. Então, em hipótese alguma, tentar manipular esse animal. O que a gente recomenda é procurar o serviço, né, veterinário, para que o veterinário vá até lá e faça uma consulta, ou até mesmo os órgãos de fiscalização. Se suspeita que aquele animal está com raiva, está na propriedade, entre em contato com a Secretaria de Agricultura do município, ou até mesmo o IDIARNE, que é o órgão responsável por fazer a coleta do material para exame, né? Então, ó, pessoal, teve animal, principalmente na zona urbana, né? Bovinos, caprinos, ovinos, equinos, com essa estomatologia diferente, paralítica, né? Salivação abundante, vai lá, procura. Nós temos aqui o IDIARNE na frente, a doutora Dacilene, né? Que é uma parceirona dos produtores. Então, procura o IDIARNE ou a Secretaria de Agricultura para dar esse reforço. Não tenta tratar não, porque pode piorar. Porque só para tirar uma brincadeira, a maior mentira que a gente conhece é dizer, eu tive raiva e fiquei bom, né? Meu animal teve raiva e ficou bom. Raiva não tem cura, pessoal. A medida que o que vai diagnosticar a raiva de outras patologias no mundo da veterinária, no mundo da produção, é sempre uma piora constante do animal. Então, um bovino que ele adquiriu raiva, ele sempre agrava os sintomas dia após dia. Não tem essa melhora, vamos supor, a gente diz, né? Tem a melhora da morte, né? Na raiva não existe essa conversa. Na raiva é só piorando até chegar ao óbito. Então, o que é que a gente recomenda? Teve um animal com sintomas, isola ele, não deixa outros animais terem contato, nem as pessoas ficarem próximos, deixa água disponível, deixa ele na sombra e chama, né, alguém para ir avaliar. Isso no campo. Mas se for na cidade com o cão e o gato, né, quem a gente vai chamar? A Secretaria de Agricultura? Não. Se encontrar um animal, um cão e o gato nessa situação, também não se aproxima. Se for um animal seu, tenta deixar isolado, mas se for um animal de rua, não tenta manipular esse animal, em hipótese alguma, e entre em contato com a Secretaria de Saúde do município, que aí tem os serviços especializados que vão até esse animal para poder ver se realmente é raiva ou não e observar, né? Porque, infelizmente, apresentou os sintomas, no máximo em 10 dias esses animais vêm a óbito. Só para a gente finalizar a parte de sintomas, só a nível de informação, quais os sintomas nos seres humanos e o principal, tem cura no ser humano? Já teve alguém que se curou? Infelizmente também nos seres humanos a gente não tem uma estatística boa, né? As pessoas no mundo inteiro, e não estou falando no Brasil, estou falando no mundo inteiro, desde que se descobriu raiva, apenas 5 pessoas conseguiram sobreviver e todas elas apresentavam sequelas graves, né? Porque como atinge o sistema nervoso ainda não se recupera. Então, é gravíssimo, né? E quais os sintomas, né? A partir do momento que o homem é atacado, né, por algum desses animais, em média, assim, no ser humano, em 45 dias, pode ser um pouco antes ou um pouco depois, ele começa a apresentar os sintomas, se não fizer a parte de prevenção, né? E quais seriam esses sintomas? Inicialmente são sintomas inespecíficos, né? Pode apresentar dor de cabeça, tontura, né? E aí esses sintomas, eles, igual os animais, eles vão se agravando. Ele vai começar a apresentar incoordenação, desorientação, vai ficar excitado, assim, com qualquer coisa se irrita, começa a ter convulsões e os sintomas vão só evoluindo. Onde aí, diferente do animal, que a gente não trata, né? O ser humano, existe um suporte de tratamento, que aí ele precisa procurar o serviço de saúde, porque aí um médico vai fazer as medicações de acordo com os sintomas. Mas não existe um tratamento específico para a raiva. Ele vai tratar os sintomas que ele está apresentando. Muito bom, doutora Kenda. Nós vamos para o intervalo, né? Nós estamos aqui controlando aqui o nosso tempo. O tema é bom e o tema é bastante expressivo, então a gente fala muito. Nós vamos ao intervalo, né? E aí voltamos para falar um pouco sobre qual a prevenção, né? Eu sempre digo que o principal objetivo é levar informação e prevenir. Você, meu amigo produtor, minha amiga produtora, vai economizar e vai ter muito mais resultado fazendo a prevenção. E aí a gente fala um pouco da prevenção e algumas curiosidades. Se já tivemos algum caso positivo em Açu, né? Como proceder em relação a esses casos. Então, a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Aprisco em Campo.
A loja do Homem do Campo é a Prisco Consultoria e Produtos Agropecuário. A única loja do interior do Rio Grande do Norte distribuidora de rações Socil. Empresa referência em nutrição animal. Rações para cavalos, bovinos, aves, suínos, camarão, peixe e também para o seu pet. Além de acessórios e uma ampla farmácia veterinária. Na área da agricultura, somos revendedores das forrageiras Laboremos. Vendas de sementes e material de jardinagem. Na área de serviços, realizamos inseminação artificial em bovinos e gestão de propriedades na produção de leite ou carne. Condições especiais para a revenda das nossas rações. Confira nossos valores para atacado. Aprisco Consultoria e Produtos Agropecuário. Rua Aureliano Lopo, 1072, Centro Açu. 84999785747. Você está ouvindo o programa Aprisco em Campo. Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um Aprisco em Campo, nessa segunda-feira de imprensado de feriadão. E aí vamos falar um pouco, doutora, sobre a prevenção, né? Existe prevenção, como é que se faz, né? Qual é a prevenção desses animais, tanto no pet, como principalmente nos animais de produção, que é o nosso público aqui da Aprisco em Campo. A principal forma de prevenção da raiva hoje é a vacinação dos animais. Né? Falando um pouco, já aproveitando o gancho aqui da vacinação dos animais, o município de Açu já começou a campanha de vacinação, né, antirrábica. Houve uma suspensão porque está faltando vacina, o Ministério da Saúde não mandou. A campanha era para ter sido sábado, agora que passou. Isso. Mas... E aí, como estava com essa falta de vacina no estado, a Açu suspendeu, mas irá continuar assim que chegar a vacina. Tenho certeza que o setor de endemia, junto com a Secretaria de Saúde, irá informar a população as datas do novo dia D e o retorno da vacinação lá no Centro Clínico, que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até meio-dia no ponto fixo lá no Centro Clínico, certo? Então, assim, a vacinação é importantíssima. Ela a gente fica falando assim, o Ministério da Saúde poderia fazer outras vacinas para os animais, trazer tratamento, né? Mas o Ministério da Saúde, ele só manda vacina para os animais se ele tiver a certeza que se eu vacinar os animais, aquela vacina vai ser efetiva e as pessoas não vão adoecer. Porque a maioria das pessoas que adoeciam no Brasil e no mundo com raiva era porque eram atacadas por cães e gatos doentes de raiva. Então, é por isso que a vacina de cães e gatos ela é importante, porque na hora que a gente protege esses animais, a gente diretamente está protegendo o ser humano, né? E aí, para os animais de produção também existe vacina, só que é outra vacina, não é essa vacina que vem para a campanha. Então, a vacina que eu compro para os meus bovinos, eu não posso fazer nos cães e gatos. Não, são outros totalmente diferentes. São vacinas diferentes, certo? Então, a vacina é a principal forma. Existem outras formas de prevenção, né? Que a gente já, na nossa conversa, já até falei. Que é quando a gente encontra um animal suspeito, a gente não pegar, não tentar manipular. Tentar, pelo contrário, se afastar e procurar os serviços especializados para poder ir até lá, que vai ir com o equipamento adequado para não ter risco de contaminação. E aí uma dica para você, meu amigo e minha amiga do campo, é você que coloque na rotina, né, a vacinação contra a raiva. É uma vacina extremamente barata, ela é barata, não chega a ser R$1 por animal, você só faz uma vez na vida, e aí você pode aproveitar as campanhas que nós temos de febre aftosa, ou de rebanho normal de clostridiose e fazer a vacina junto com uma dessas. É extremamente permitido fazer vacinas associadas. Fiz clostridiose, vou fazer clostridiose e raiva. Tem a campanha de compra da fitosa, que agora vai começar a segunda etapa em novembro. Se eu não vacinei meu rebanho, junto com a vacina de fitosa agora em novembro, você faz raiva. Então aproveita o manejo do rebanho e faz essa aplicação. Lembrando que ela é anual, né? Ou seja, faz um retorno anual. Agora, os animais que tomam a primeira vez a dose da vacina precisam de um reforço com 30 dias. Depois aí fica anualmente essa dose de vacina. Então, qualquer coisa, pode procurar a gente lá na Aprisco, que a gente tem o maior prazer de fazer um calendário de vacinação e também dizer as formas que aplicam e tudo. Aí, doutora, já tivemos alguns animais positivos aqui em Açu? Já tivemos aqui em Açu, sim, 2 morcegos positivos. Se eu não estou bem enganada, assim, a memória não me falha, foi um morcego encontrado em 2019 e um morcego em 2021. Então, 2 animais positivos aqui na cidade. Então, é importante que a população saiba que existe a circulação do vírus, né?
e que se encontrar algum animal suspeito, que ele comunica aos serviços oficiais para poder fazer até mesmo a coleta desses animais para a gente levar para o laboratório. Porque na hora que a gente sabe que tem, várias medidas são tomadas para que ocorra um bloqueio do vírus ali naquele foco, para que não ocorra disseminação para outros locais, para outros animais e para as pessoas também. Só para a gente, falando nesse assunto, né, de vírus, de animais positivos aqui em Açu, a gente não mandou mais nenhum para o laboratório, né? Então, a gente não sabe se está tendo animais positivos. Provavelmente sim. Mas o Estado, ele sempre manda um boletim informativo com os casos de raiva que acontecem no Estado. Saiu agora de janeiro a junho, eles fizeram esse levantamento. Só para vocês terem uma noção, foram encontrados 31 animais positivos no Estado do Rio Grande do Norte. Desses 31, 24 eram morcegos. Né? Então, assim, por isso a gente precisa ter um cuidado dobrado com o morcego. Então, se eu encontro um morcego caído no chão, ou pendurado num local claro, durante o dia, a gente precisa suspeitar desse animal. Por quê? Porque o morcego ele tem um hábito noturno. Mas ninguém vê morcego assim, não é comum você ver morcego durante o dia. Ele sai do esconderijozinho dele no finalzinho da tarde, para o início da noite. Então, se você vê um morcego voando nesse horário, é normal. Agora, ele durante o dia, a gente precisa desconfiar. Então, encontrou um morcego de manhã ou caído no chão. O morcego não fica no chão. Geralmente, ele está voando ou pendurado em algum lugar, né? A gente precisa estar alerta. Então, não tenta manipular esse animal. Encontrou um morcego no chão, vivo ou morto, coloca uma caixa cobrindo esse morcego ou um balde, um pano, qualquer coisa que proteja ele ali. Não tenta pegar com a mão. E aí, protegendo esse morcego, se tiver cachorro, gato em casa, também tira esse animal ali de perto, porque esses animais são curiosos, eles vão querer mexer com esse animal e nesse momento eles podem ser atacados. Então, cobre com alguma dessas coisas que eu falei e chama o serviço de saúde para poder coletar esse animal, para levar para o laboratório e a gente analisar. É muito importante que a população tenha essa consciência de que não tentem manipular de forma alguma esses animais. E como o Carlos falou, não é para sair matando os morcegos. Os morcegos são animais silvestres e eles são protegidos por lei. Então, sair matando um animal assim é crime, certo, pessoal? Então, ter cuidado, mas também não sair todo momento querendo matar os animais. Doutora Kênia, tira uma dúvida que é bastante comum, né? A gente falou que o produtor não pode, ou quem encontrar um animal com suspeita de raiva, não pode tocar ou colocar a mão na boca, não é bom, não é aconselhável. Mas se a pessoa for atacada, né? Um cachorro morder, uma raposa morder, o homem do campo, qual o procedimento que se deve se fazer? É importante, Carla, a gente lembrar a população o que deve fazer quando for atacado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar o local com água corrente e sabão. Lavar bastante o local que foi mordido, arranhado e, em seguida, se tiver um antisséptico, pode passar como álcool iodado, até álcool 70 e procurar urgentemente o serviço de saúde. Que aí lá no serviço de saúde, o médico vai avaliar e ver se ele vai precisar tomar as vacinas e também o soro, né? Cada caso vai depender da gravidade, do tipo de animal que foi acometido nesse ataque. Então, quem vai dizer e prescrever qual tratamento pós-exposição, né? Na verdade é um protocolo pós-exposição, é o médico. Então, é importantíssimo. Lembrando, lavar o local com água e sabão, em água corrente, e passar o antisséptico e procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo da residência. Porque aí a gente evita, né, que essas pessoas possam começar a desenvolver os sintomas. E como a gente falou, se começar a desenvolver os sintomas, é muito difícil que essa pessoa ela escape da raiva. O que podemos fazer e o que nós sempre aconselhamos é isso, é fazer a prática de vacinação, como a gente falou, é uma vez ao ano, então vacina seus animais. Quem é produtor rural, vacina todo o seu rebanho, bovino, caprino e ovino, né? Equino, geralmente vem uma vacina associada a tétano e roda, já dá para fazer uma só. E o pessoal do PET procura as secretarias de agricultura e as campanhas, as secretarias de saúde e as campanhas. Então, a gente queria agradecer, doutora Kênia, mas antes a gente queria saber se tem algum alô para algum ouvinte, para alguém, como era? Eu não poderia deixar de dar um alô aqui para minha amiga Janúncia, lá de Pendências. Um abraço, Janúncia, faz tempo que eu não encontro com ela, e se ela souber que eu estou aqui e lhe mandei esse abraço, vai ter confusão. E também para
Tiquinho, lá do assentamento Marcos Freire, que eu fiquei de lá essa semana, não deu, mas a gente vai marcar, viu, Tiquinho, de aparecer aí no assentamento Marcos Freire, lá em Pendência. E aqui a gente queria também mandar um abraço, né? Mandar um abraço para o doutor Eric Paiva, né? Lá do IFRN, lá da sua equipe de trabalho, Edmilson, que toda segunda nos... Meu chefe, né? Já seu pensou? chefe, Vou levar uma escuta bronca. lá e sempre manda uma mensaginha. Os amigos Érico e Ítalo, que são irmãos e tem uma vacaria lá, seu Helder, produtor, Paulo Bernardo, José Alves, lá de uma vacaria excelente, lá em Pangaçu. E já que você falou em Pendência, eu não posso esquecer do meu amigo Alcides, né, que trabalha na Caerne, tem uma produção, uma vacaria lá, tá criando garrote agora, lá na capital do Mulungu, né, distrito de Pendência, né, lá onde minha mãe nasceu. Então eu tenho um carinho especial lá por Mulungu. Meus amigos, só queria agradecer mais uma vez por vocês. Quero só deixar um aviso importantíssimo. Sábado, agora, dia 7, é 7 ou é 8 sábado, não estou lembrado. Começa a maior exposição agropecuária do Rio Grande do Norte, a Festa do Boi. Então, você, amigo produtor do RN todo, que tiver a oportunidade de ir, compareça, né? Tem vários eventos durante a semana toda, dividido em bovinos, ovino, caprino. Quem puder comparecer no domingo, dia 8 de outubro, será o dia da Rota do Cordeiro. Estaremos lá dia 8 para receber quem quiser informações sobre ovino caprino. Estaremos passando o domingo todo lá no Espaço Sebrae. Então, você, meu amigo, que puder ir dia 8, um domingo, próximo domingo, né, Festa do Boi, estaremos lá. No mais, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, doutora Kenny, por participar. E até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Você ouviu o programa Aprisco em Campo, plantando desenvolvimento e colhendo dignidade.